E aí? Belezinha? Como é que vocês estão, rapaz? Bem-vindos ao Boletim da Queda 16. O antepenúltimo boletim da queda. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Antepenúltimo Boletim da Queda sobre Skyfall. Porque Não, a gente vai continuar. A gente vai manter, A gente só não sabe ainda podcast. qual vai ser a frequência dele, entretanto... E quais vão ser os assuntos, mas Entretanto, todavia, contudo. ele vai estar aí. Então é muito nóis. É muito nóis, rapaz. Então, para começar... First part is in English. Here with my homie doing some beatbox beat. Bump on the field all the way to the beach. Every time I go and look to the sky, all that I feel is that I can fly. Damn, that rhymes and that's kinda good. I don't know how I feel about me and you. That didn't rhyme. But that's okay, because now it's in Portuguese. É verdade. É, eu ia fazer, mas é que foi um meio, mas não foi um meio. Foi parabéns. Foi parabéns. Foi parabéns. Diga, 100 amiguinhos estão no chat pronto para ver o fim do mundo. 100 amiguinhos, aqui pra mim tá 41. Aqui louco. Tá 104. Meu Deus, não me atualizaram. Não me atualizaram da parada. Eles não te mandaram o memorando. Não me mandaram memorando. Não mandaram o memorando. Aê, maluco, vamos. Sim. Vamos. Vai. E aí, Dorin, como é que tá, velho? Ó, tem gostado das coisas dos anões? É bom que sim, hein? Eles estão poéticos e bonitos pra caralho, pelo amor de Deus. É, ele colocou no tipo Twitter que tudo que eu coloquei que os halflings montam em alpacas e ele colocou que os halflings que os anões montam nas lágrimas e no pó das paradas que eles amaram, tá ligado? Eles montam nas tristeza extrema. Ó, faz mais favor pra mim, põe editor lá. Where? Lá em cima. Nice. Por quê? Porque nós vamos começar o programa de hoje mostrando uma coisa que nós queríamos muito que acontecesse, mas eu queria que o Vinícius estivesse aí. Mas eu não sei se ele tá. Eu não sei Queres se ele tá esperar também. um pouquinho? Vamos Porque esperar um talvez pouquinho. ele entre. Vamos esperar um pouquinho então pra ver. Senão talvez ele vá ver depois. Sim, talvez ele vá ver depois, é verdade. Mas eu queria muito ver a reação dele ao vivo, porque ia ser massa pra caralho. É, exatamente. Então a gente vai esperar. Quando Vamos ele esperar aparecer um no chat, é isso aí. Perdi muito, não. Acabou de começar, velho. Acabou de começar. Perguntaram se você fez a barba. Fiz a barba, de fato. Voltei ao old school, que é só o meu cavanha. Demo cavanhas. Eu normalmente só usava cavanhaque nas antigas, tirei os lados e tal. Also known as the completer. The Completer, sério? Sabe por quê, né? Não. Because then you make the full line. Não conhecia, não sabia. Isso é uma gíria muito específica. É uma gíria muito específica. É muito específica. Eu odeio bigode. Aí, tipo, é por isso que eu tirei também. É tipo assim, eu odeio bigode, eu odeio ter. Eu acho massa quem tem cacife pra ter, tipo, por exemplo, Peter Bad Luck Pedro aqui do lado, que tem um bagulho do lado. Vinzão também. Vinzão. Tem o meu é um protótipo. Não, é que o Vinzão é que é ponto fora da curva. Cara, entendeu? o Vinzão, ele parece um mini Latin lover. Ah, é? Toda vez que eu olho pra ele, eu penso, é tipo um amante latino, só que em miniatura. É tipo um Halfling amante latino. É tipo um halfling amante latino. Sim, é um Caralho. amante latino de voucher. Uhum. Então, assim, eu acho massa quem tem a manha de usar, mas eu não tenho. Me incomoda para caralho, porque eu vou comer, fica aqui, aí todo mundo fala, corta direitinho, joga pra cima. Cara, eu não consigo, não funciona. Aí eu tiro, deixo só o meu cavanha, que está aí e tudo mais. Tudo certo. Tudo certo. Vinzão tá fazendo a live agora, que homem. É um puta homem mesmo. Vinzão é brabo. Vinícius Caldas, fechou. Vinícius Caldas. Aí, começou, fechou. A gente tava te esperando, justamente pra isso. Vinícius. Então, deixa eu explicar, deixa eu dar contexto. Rapaz, quando a gente viu o vídeo dos Cozinha dos Tronos, eu espero que vocês já tenham visto esse momento, o Vinícius Caldas fez a Cozinha dos Tronos, na real. Os dois brothers fizeram, acho que o outro, o nome do é Guilherme, espero que esteja certo. Fizeram uma torta. Uma torta. É, uma torta Halfling. Torta surpresa, pô. Torta surpresa Halfling, exatamente. E aí, eu tava louco pra que alguém fizesse e mostrasse pra gente. Eu queria muito ver outras pessoas fazendo, experimentando, falando o que eles acharam. E aconteceu, rapaz. Finalmente aconteceu. Acho que não precisa ser tela, tudo, né? Finalmente aconteceu, fizeram e nós vamos mostrar as imagens. E eu queria que o Vinícius estivesse aí justamente pra ele ver também. Mas, nós vamos mostrar as imagens de um brother nosso que fez o bagulho também. Que fez a torta de voucher. Pronto. 3, 2, 1 e... Oh, meu Deus, cadê? What is happening? É porque tu botou o cadeado. Esse aí é o olhinho. Nice. Oh. Então a gente tem várias fotos da preparação. Fazer aqui, vai lá. Eu vou me tapar porque aí você fala sobre isso. Não, eu não então, mas ó, ele fez a mesma receita. Fez a mesma receita, exatamente. Ele inclusive falou que ele pegou o pod, tipo, que ele fez, pod, tipo, beterraba. Aí, ó, tem ele aqui, fez? Ele falou que ele fez, aí, ó, botou o anis estrelado ali em cima, bonitinho. Ele usou o garfinho, dá pra ver que ele usou uma técnica de garfinho. Sim, massa pra caralho. caralho. Colocar massa pra caralho. Sim. E aí aqui a gente já tem ela feita. Essa daqui? Essa daí. Essa é massa pra caralho. É top, porra, caralho. E essa aí é a finaleira. Depois essa é a finaleira, olha só.
Nossa senhora, hein? Meu Deus, ficou muito... Cara, pior que tá bonita pra caralho, velho. Tá bonita pra caralho, Tá bonita velho. pra caralho, velho. Tipo, ó, esse brother fez, o nome dele é Keanu, tá? Ele cozinha pra caralho, tá? Então, família toda voltada pra isso. Eu acho que, inclusive, quem tá segurando a torta ali na outra foto é o irmão dele, o Aro. E, enfim, família cozinheira, né? Família ligada com comida, tipo, todo mundo manja. Tá na outra vibe, mas dá pra ver mais de perto, ó. Então. Nossa, velho. Mas assim, velho... Muito animal, velho. Aí eu queria esperar pra te mostrar, Vinícius, por causa que, tipo... Aconteceu, cara, fizeram a torta massa pra caralho. Exatamente. E o Keanu aprovou, tá? Aprovou forte. Falou que foi muito boa. Falou que foi muito boa, falou que o bagulho foi delicioso pra caralho. E ele tá louco pra que saia as 10 receitas pra eles fazerem um banquetão. Exatamente. Então, tipo, é isso aí. Mandem o link no canal dele no chat. Manda o link aí do teu vídeo, Vinícius, por favor, velho. Pra galera ver. Eu tenho que te botar com mod, na real. Eu tô moscando violento nessa parada. Pro Vinícius, ó. Você falou, o Dan falou a mesma coisa. Mod pro Vinícius. Mod pro Vinícius, com certeza. Não, tá lá. Tá mudado. Tá lá. Então isso era o que eu queria muito começar. Que bom que tu apareceu aí. Muito massa. Massa pra caralho. E quero dizer que com isso nós estamos fazendo história, cara. Fazendo história? Claro, cara. Um maluco olhou pra um vídeo que um cara fez sobre um universo fantasioso e resolveu fazer o prato que tem lá. Sim. Isso é histórico, velho. Isso é histórico. Sim. E isso porque os dois compartilham dessa paixão forte de culinária. Muito massa, velho. Pra caralho, muito massa. Então, Skyfall tem esse poder de unir as pessoas enquanto elas olham pra ilha que cai do céu e vai matar todo mundo. Irado. Elas precisam de um ponto em comum, né? Vai todo Exatamente, mundo vai Esse todo é o mundo ponto em comum. Mas vamos falar do assunto de hoje? Não, isso que não é diferente da vida real, né? Mas vamos falar do assunto de hoje. Caralho, que bicho fatalista. Um tchá pra vocês também, chat. Nós vamos falar hoje de Palácios Celestes, Serafs e a Lua Lápis. Vai ser tipo pum. Lua Lápis. Beleza, Lua então Lápis. tá. Palácio Celeste é a primeira parada. Palácio Celeste é a primeira parada. Peraí, eu vou falar. Chat, Chat. me ajuda com a pauta. Me ajuda com a pauta, chat. Com a pauta. Então, uma das coisas que a gente já mencionou sobre os Palácios Celestes, que é uma coincidência, é sobre a questão da arquitetura deles, né? Como eles são feitos referentes às cidades de Skyfall. Todos eles têm a mesma estrutura. Mesma estrutura. Que é qual? Vereda. Começa na prefeitura, termina na praça. O que seria a prefeitura de um Palácio Celeste? É o palácio? É o palácio. O palácio. Começa no palácio e termina numa praça? Numa praça. Porque, assim, na verdade, isso é uma coisa muito interessante. A ideia da praça, ela surge também da noção de aonde que as pessoas se reúnem para discutir coisas. Tem a ver um pouco com a ideia de coro, com a ideia de alcateia, no sentido de ter uma reunião de pessoas, né? Sim. Em volta de alguma coisa. E aí... Então, assim, os Serafs se reuniam nas praças para poder debater assuntos, levavam para o palácio, e aí o maestro, que é o nome do mais alto cargo celeste, ele determinava quais eram as leis, porque ele era o único que conseguia falar com a ordem. Massa. Tu já pensou como é que é a arquitetura dessas praças do Palácio Celeste? Porque na minha cabeça sempre vem aquele clássico, tipo, tem a praça e aí tem aqueles palanquezinhos que são, tipo, gradeados em volta, assim. Bota fé. Que normalmente tem um coro tocando alguma coisa. Tem, né? Tipo... exatamente. Tipo, toda a estrutura dos Palácios Celestes é de coro, de orquestra. É de orquestra. Inclusive, os cargos são nomes de coisas de orquestra, assim. É tudo musical, né? Uhum. E a vibe, então, é que, tipo... isso é acessível no sentido de que ele existe, só que a gente não sabe onde tá. No caso, o quê? Os Palácios Celestes. Mas eles estão em Lápis. Não. Lápis é só a prisão. Lápis é só a prisão. Então, tipo assim, ele tá inacessível e não, tipo... E ele não pode ser acessado. E aí, o que tipo, a galera fala que é massa? Digamos que quando você morre, você vai de frente pra morte e tal, aí você, né, teve os seus 3 Death Saving Throws, se fudeu, é isso aí, morreu. Eles dizem que o pós-vida é nos Palácios Celestes. Que os Serafs deixaram vazios para que os mortais possam ocupar. Porque a ideia é que os Serafs foram presos em Lápis por conta do crime que eles cometeram contra as dádivas. Sim. E isso deixou os Palácios Celestes inóspitos e, portanto, as almas eternas das dádivas e dos impulsos podem ocupar aquele local. Mas então, tipo, não foi uma coisa assim, não foi... Do jeito que tu falou, eu imaginei que foi uma coisa que os Serafs quiseram fazer. Não foi. Não. Tá. Então tá. Não foi tipo, eles deixaram... Sabe, beleza, a gente foi culpado e aí pra nos remediar... Redimir, não. Redimir, é isso. Não. A gente vai deixar... Cara, a ideia de redenção, ela é mortal. Tem uma coisa que, tipo, que a gente distancia um pouco, a gente olha até com um pouco de repulsa pra isso. Mas divindades e criaturas não mortais, elas têm muito orgulho. Elas são muito orgulhosas, elas são muito altivas e elas são
elas são um pouco solidárias. Essa é, tipo, a verdade, sabe? A gente tem essa ideia de que, elas são criaturas boas. São porra nenhuma. Elas são o que elas são. A noção de bem e de mal é completamente mortal, sabe? Então, eu acho que isso tem um pouco dos celestes, assim, sabe? Os palácios celestes, eles não são necessariamente bons. Os serafs não são necessariamente bons. Mas assim, os palácios... isso eu imaginava mais por causa da aparência deles. A aparência deles eu acho que vai ser meio demoníaca, assim, né? Não meio demoníaca, mas puxando pro estranho, assim, nessa questão de, tipo... Parte instrumentos. Os palácios celestes, eu não consigo não imaginar os palácios celestes como se eles não fossem aquelas paradas... Aquela coisa, tipo, dourada e branca, sabe? Tipo, angelical pra caralho. Sim. Ela é isso ou não? Ou ela é, tipo... Ela não tem essa aparência de High Heavens, tá ligado? Não, ela não é High Heavens. Não existe High Heavens em Skyfall, porque Skyfall é Dark Fantasy. Sim. E Dark Fantasy não precisa ser, tipo, sombrio e triste o tempo todo, né? Isso é uma coisa importante. Pelo menos é o que eu acredito, né? Sim. Dark Fantasy tem a ver com a experiência que o jogador tem dentro da, tipo, narrativa. E a ideia dos Palácios Celestes que eu tô tendo é o máximo de organização de ordem possível. São cristais. Cristais. Porque eles formam cadeias específicas de carbono. Então é extremamente organizado. Mas, tipo assim, cristais tendem a crescer de forma caótica. Sim e não. Porque a parada é que eles não crescem, né? Os cristais, eles se depositam, na verdade, né? E a ideia principal é que a organização dos Palácios Celestes seja a partir de tipo, cristais, porque a cadeia carbônica é perfeita demais. Sim, mas tipo, eles foram lapidados? Foram lapidados, foram montados. Porra, sabe o que isso me lembra? Que massa. Sabe o que isso me lembra? Dark Souls. Qual parte? Dark Souls 1, tipo... Caramba. Cara, e assim, ó, não é nem só... Pega pra você espirrar, Pedro. Dá-lhe. Vou entreter vocês lendo algumas mensagens de chat. Não vou conseguir. Agora fodeu. Terminei. Tipo assim, ó, não só isso. Dark Souls 1 tem um dragão específico que ele nasceu sem escamas. O Sif. Sif the Scaleless. No Dark Souls, as escamas são... Tipo, as escamas de dragões são o que te mantém imortal. Sim. Tá? Então elas são conhecidas como as escamas da imortalidade. Não só isso, o Sif, ele era um engenhoso, um mago inventor, assim, saca? Sim. E tipo, pra tu chegar no lugar dele, tu tem que passar por um pico todo de cristal. Todo feito de cristal, com golems de cristal. Que animal, velho. Saca? Que animal. E ele tem muito essa pegada de perfeição, assim. Então, casou bem pra caralho, assim, com o Sif. Pô, sim, muito massa. Gank do Game Chinchilla, muito obrigado, Vinzão. Vi pelo Game Chinchilla, pera. Puxem uma cadeira, senta no chão. Pega o bebê, fica confortável. Espero que a live do Vinzão tenha sido boa. Nós estávamos falando, neste momento, sobre o seu bigode. Exatamente. E sobre a parada de... o status angelical dos serafs. Os serafs não são anjos. Isso é uma coisa importante a ser definida. Eles são tão anjos quanto os anjos no Evangelho. Eles possuem o nome de anjo por uma questão de tipo, denominação para mortais. Mas eles não são celestiais, eles são não vivos. Eles são não vivos. Porque celestiais são mortais, podem ser mortos. Então essa é uma parada tipo, importante. Os celestiais protegem os palácios celestes. Sim. Não necessariamente servem aos serafs. Sim. Eles serviam, hoje em dia já não servem mais. Então, tipo... a parada de, tipo, como que os anjos, quando eles vão pro, tipo, plano material primário, por exemplo, o que eles fazem é exatamente estruturar como que as coisas precisam acontecer, porque eles servem a ordem, eles são ordeiros por naturalidade, né? Sim. E eles são filhos diretos da ordem. São. Tá. Rapaz, rapidão, só atualizei o título do coisa, tá? Porque quando a gente abriu o Streamlabs de novo, ele matou o título. Perguntaram qual o tema. O tema é sobre Palácio Celeste, Serafs e tudo e lápis. Então, tipo, está atualizado agora, quem deve 5, daqui a pouco deve atualizar aí pra vocês, é muito nóis. Vamos. Então, bom, essa é a ideia principal dos Palácios Celestes. Hoje eles servem como uma possível pós-vida. Digo possível porque não existe comprovação. Sim. Né? O Vinícius falou, diamante é a mais organizada estrutura no mundo dos minerais. Viu? Então vai ter muito diamante lá. Muito diamante lá. Essa é a vibe. Tudo em, tipo, Skyfall é tematizado pelo nosso mundo. Porque eu acredito que uma boa narrativa, ela parte de um tipo, pressuposto de que o cara precisa se reconhecer nela. O cara tem que olhar e falar, caralho, velho, eu já vi isso antes. It's the same, but different. Isso é uma parada que eu gosto bastante, assim. Nossa. Então, animal pra caralho. Vamos pro próximo ponto. Ou tu quer falar de alguma coisa de Palácios Celestes especificamente? Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu tava pensando nisso, tá? Então, tipo, o que me vem na cabeça, assim, eu tô tendo sempre, tipo, picture, né?
Vem em imagens Palácio Celeste. Então a gente tem o palácio. Todo lugar é feito de diamante ou só o palácio é feito de diamante? Não, o plano é feito de, tipo, diamante. O plano é feito de diamante. Então, não, diamante não, né? Ele é feito de cristais. Cristais. Eu fico pensando, tipo assim, a cor. Sabe, tipo assim, porque assim... A cor depende da luz. E a minha dúvida é, isso é importante ou não? Não. Tipo, porque assim, a questão é, os serafs, eles têm olhos e coisas assim, eles interpretam as coisas que nem a gente, porque se a gente fala de cor, se a gente fala de forma, a gente fala sobre como nós humanos interpretamos as coisas. Sim. Quando a gente olha pras coisas, a gente vê cor, forma, essas paradas assim. Às vezes pros serafs, pros anjos, isso não tem absolutamente nada a ver. Eles não veem cor, forma, qualquer coisa do gênero. Exatamente. Imagino que veem forma, por causa que tem o negócio das veredas, dos palácios celestes e tudo mais. Mas eu fico pensando em questão de cor, assim, é um espelho gigante, é tudo refletido, sabe? Na verdade isso não é importante porque pra ordem a luz não importa. Porque a luz é caótica demais. A luz, ela abre múltiplas interpretações. Sim. A percepção do som é mais pura. Sim. Então, tipo assim, o que tá escrito nas notas musicais, nas composições estruturais de sons, é o que define a ordem. Tu não acha que seria mais massa fazer, quem sabe, os Palácios Celestes um lugar acusticamente perfeito, em vez de, tipo... Porque, queira ou não queira, tipo assim, se a gente for parar pra pensar nessa questão da luz, por exemplo, a luz, beleza, a luz é caótica, a luz vai bater, tipo assim, não tem lugar que a luz vai ser mais caótica do que num Palácio Celeste, porque ela vai bater e vai se prismar inteira no bagulho. Essa é a ideia, os serafos não precisam de, tipo, luz. Teoricamente não tem luz no tipo palácio. Teoricamente não tem luz no Palácio Celeste. Ele é, tipo, ele é o que e ele é som. Digamos assim, sim, ele é som. Então, tanto que, por exemplo, a estrutura da praça é a estrutura de couro, né? De meio couro, tá ligado? Sim. Então, eu tava pensando, tipo, imagina se ele fosse um pico acusticamente perfeito. Tem uma sala, que acho que só tem uma no mundo atualmente, que eles tentaram fazer, que é a sala mais silenciosa que existe. Que daí tu não consegue ficar muito tempo nela, né? Tem todos uns negócios, assim, muito doido. Cara, que... Muito louco, tipo, muito louco. Eu amo esse conceito. E, tipo, pra essa sala acontecer, tipo, tem que ter parede com nada, com parede, com parede, sabe? Precisa gerar vácuo, né? Pra poder conseguir o som, né? Eu não manjo exatamente do que precisa gerar, mas, tipo... Eu achei animal, assim, que, tipo, a estrutura desse bagulho é, tipo, não é só, a gente faz a parede de um jeito estranho, sabe? Aí põe umas coisas coladas nela, acústica. Sim, não, tem que ser, tipo, uma puta parada. Puta estrutura doida. Muito, muito louco, na real. Porque essa é a tentativa que tem para as coisas que não são vistas, tá ligado? Sim. Tem um texto, cara, eu não lembro de quem que é. Eu lembro que ele fala sobre a beleza do não visto, né? The Beauty of the Unseen. Que ele fala que muito da percepção de sentido e significado tá nas coisas que não são vistas. Então, tipo, a gente conversar, por exemplo, frente a frente, eu e tu, sempre vai existir um nível de percepção em que eu nunca vou ter acesso, porque é como que tu interpreta as coisas. Isso é não visto. Sim. Por mais que tu reaja de uma forma com a tua cara e tal, no teu âmago tu tá sentindo coisas que eu nunca vou ter acesso. Sim. E ao mesmo tempo, você comigo e assim por diante. Ele fala que a realidade inteira é assim. Existe uma série de camadas de coisas que a gente nunca vai ter acesso, que é the unseen. A vibe dos serafs é que isso não importa. Você não precisa ver. As coisas são o que são, porque a ordem determinou o que é. Sim, então os palácios celestes, eles são um pouco isso, entendeu? É a beleza do não visto, do não interpretado. As coisas são o que são. São literais. Sim. Então, teoricamente, a gente não vai visitar os palácios celestes. Teoricamente, não. Tá. A não ser que alguma aventura leve para lá. Sim. Então, mas eu fico pensando, e aí? Gera luz. Pois é. E aí vem um caos do caralho, porque isso é feito de cristais. Sim, aí vem um caos do caralho, estranho, né? Porque, claro, tipo, mas essa é a vibe, é um plano que ele é intocável, entendeu? Sim. Porque isso leva a corogênese, né? Na história de... no cânone, né? No cânon de Opaf, eles determinam que em algum momento, foi a vida quis criar coisas. Sim. E a ordem determinou que, cara, você tem que organizar isso, senão não vai dar certo. Sim, e aí os serafs cantaram a corogênese, que foi o que deu ordem para as coisas existirem. Antes era só um amálgamo de qualquer coisa. A vida só era um impulso criativo, ela não tinha forma. Sim. E aí, numa noite de amor com a sorte, ou o caos, né? A vida percebeu o quão interessante seria jogar um pouquinhozinho de caos e de aleatoriedade num mundo ordeiro. Sim. E aí as coisas fugiram do controle para a ordem. E os serafs enlouqueceram, falaram que isso era um absurdo e se voltaram contra
a vida. Da vida. Contra as criações da vida, porque a Ordem não fez nada. E aí a Ordem puniu eles, prendendo eles em Lápis, né? Que é essa ilha azul, essa lua azul. E é interessante, cara, porque quando a gente pensa de criação, né? Tipo, cantar para criar, não foi isso que os serafs fizeram. O que foi? A corogênese, né? O canto de criação em Opaf, na verdade, não foi para poder criar a vida, mas foi para organizar ela, porque sem isso não existiria vida. Então eles não, obrigado. Eles definem que só existe vida porque ela foi organizada. Só existem dádivas e impulsos porque eles foram organizados. Sim. E aí o louco ok, a vida criou as dádivas, mas e os impulsos? E tipo assim, eles não existe ranço por parte da Ordem em relação à vida, então. Claro que não. Porque, tipo, tanto que foi por isso que quem puniu os serafos foi a própria Ordem. A própria Ordem. Assim, ó, tem uma coisa fundamental em relação a alinhamento em Skyfall. Primeiro, o personagem não tem alinhamento. É banido em tipo Skyfall, não tem por que ter. Porque o impositivo narrativo para jogadores é, na verdade, as melancolias. E é isso aí. Essas são as melancolias, né? Por outro lado, vocês vão perceber que todas as criaturas não vivas possuem alinhamento. Porque elas são determinadas por um padrão específico. E a Ordem nada mais é do que leal e neutra. E ela é leal à vida, que é totalmente neutra. Então, se ela define se a vida define que as coisas precisam acontecer dessa forma, a Ordem entende que essa é a ordem natural das coisas. Entendi. Quem meteu o bedelho foi os serafs. Portanto, eles devem ser punidos, entendeu? Sim. Então essa é... Tu não diria que a vida é caótica? Não, a vida não é caótica. Tanto que... Porque me parece que quem trouxe neutralidade pra vida foi a Ordem. E a vida até então era caótica. Não, então, mais ou menos. Porque assim, quando a vida criou, ela criou nada. Ela criou qualquer coisa. Ela criou esse impulso criativo de amalgamation de várias coisas. Que até existia organizações próprias, mas era um qualquer coisa, era um impulso. Tá. Né? Impulso não é um bom nome, impulso. E quando ela teve a sua criação organizada, a vida se viu plena. Ela olhou para aquilo e falou, cara, tá tudo certo, porque o meu impulso foi organizado. Pela mas ordem. O impulso ainda tá lá, exato, mas o impulso ainda tá lá. Quando a sorte colocou um quezinho a mais de tipo, diferenciação, a vida também viu que era belo. Porque a vida existe independente disso, se ela é ordeira, se ela é caótica, isso independe. É isso aí. Então, tipo, não é que a vida é caótica. As criações sobre a vida são caóticas, mas também são ordeiras, elas seguem padrões. Sim. Se a gente analisar a vida, porra, círculos, cadeias carbônicas, são coisas extremamente organizadas e complexas, entendeu? E, tipo, o legal é isso, assim, a vida ela se permite ser as duas coisas. Se permite ser, massa. Ela é neutra, ela se permite ser as coisas, entendeu? Diferente da sorte. A sorte é totalmente caótica. Né? Ela não é uma bênção, a sorte. Ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Né? E a ideia de sorte está muito vinculada à ideia de... Como é que é o nome dessa palavra? Tem bem claro... Fortuna. Em Legend of the Five Rings tem o conceito de fortunas, né? As fortunas são, na verdade, representações divinas de heróis que existiram em Legend of the Five Rings. E a fortuna não está relacionada à ideia de você ter sorte. Está relacionada à ideia de um dever que foi incumbido em cima de você. Isso é uma fortuna, é um presente que os deuses te deram. E que às vezes é uma merda, você tem que morrer pra isso, entendeu? Sim. Então, essa é a parada da sorte. A sorte é totalmente neutra. Quer dizer, caótica. Sim. Se não existe tendência, como vai funcionar o círculo de proteção contra bem, mal, ordem, caos? Funciona contra criaturas que não têm vida. Mas contra criaturas que têm vida... Se fudeu, é isso aí. Se fudeu? Isso é pra problema. Caralho. Então tá lá, tá respondido, então. Então, beleza. Então, a gente falou um pouco sobre essa questão toda dos serafs. Isso. Na verdade, mais os palácios celestes e da cadeia de ordem da origem. Da origem, digamos isso. Assim. Sobre os serafs específico, então, que a gente pode falar mais sobre eles. Porque, assim, a gente falou sobre um pouco deles na questão de que eles lembram instrumentos musicais. Isso, eu imagino que de sopro. De sopro, isso. E eu imagino que na cabeça das pessoas isso ainda esteja meio abstrato. Tem como a gente dar uma desabstraída ou não? Ou tem como a gente deixar mais abstrato? Existem algumas coisas. Primeiro que desde que eles foram presos, eles têm somente uma asa. Então isso é uma coisa. Tá, então eles possuíam asas. Possuíram asas. Sim.
Tá. Tem que Então, lembrar eles que têm essas Skyfall paradas é amplamente... ele é amplamente influenciado por mitos hebraicos, né? Por a própria Bíblia. Tem bastante disso, né? Legal. Porque assim, tem uma coisa que... Eu tava refletindo sobre isso, pirando muito hoje. Skyfall, cara, a gente define que é fantasia medieval porque é mais fácil. Sim. Mas falar de tempos medievais no Brasil é uma piada. A gente não viveu os tempos... A gente não viveu isso, entendeu? A gente viveu uma colonização de o que seria o medieval no Brasil. Então, quando eu penso em, tipo, se Skyfall é uma fantasia medieval, cara, ela não é. Ela é uma fantasia mitológica. Eu nunca penso... Eu confesso que eu acho que faz tanto tempo que eu abandonei essa ideia de fantasia medieval. Falar bem bota fé. eu sempre penso, é high fantasy ou low fantasy? Isso é o que é vem isso na minha aí. cabeça. Sabe, eu vejo como Skyfall como um cenário high fantasy. Então, mas aí a vibe é, tipo, tem uma... eu vejo como, tipo, sei lá, high mythological fantasy... High Dark Mythological Fantasy, sabe? Tipo assim, é um alto nível de fantasia medieval. Só que não é medieval, ela é mitológica. Ela fala muito... God of War. Ela fala muito mais de tempos imemoriáveis. Não que você esteja vivendo esses tempos, mas você fala desses tempos, tá ligado? Sim. E aí, tipo... Ele permite umas coisas bizarras, tipo halflings montados em alpacas, tá ligado? Foda-se que é medieval, tá ligado? Falando nessa questão, eu vejo muito mais também como, por exemplo, o próprio God of War. Porque, tipo... Sim. Por exemplo, no God of War, no novo, tu faz várias coisas em estruturas muito loucas. Sim. Tu acha estruturas antigas, sabe? Tipo, estátuas e coisas do gênero, assim. E essas estruturas não necessariamente elas são feitas de, tipo, sei lá, pedra e cimento, sei lá, qualquer coisa que fosse usada. Tipo, eles são estruturas que necessitariam de um processo de criação, assim, inumano, tá ligado? Mitológico. Exatamente, sabe? exatamente. E pensando em Skyfall, eu vejo muito similar essas paradas. Não, assim. tem. Pra caralho, E aí, vai tangenciando pros Seraphs de volta, assim, a ideia é que eles são muito mais nesse espectro, assim. Eles são muito mais uma entidade estranha do que necessariamente uma criatura como, por exemplo, um anjo, né? Eles não vão ser aquele cara careca, musculoso, sem camisa, com asas de pássaros enormes. Não é essa vibe, tá ligado? Tá. Eles vão ter coisas mais estranhas. Talvez alguns Seraphs, por exemplo, tenham, sei lá, asas de morcego, sabe? Tem alguma outra vibe diferente, assim. E a, tipo, a aparência deles, porque quando o Cirino fez uns sketch louco lá, ele fez com umas perninhas minúsculas, uns braços grandes. Vai ser meio que isso, assim. Tipo, teve um que tinha a cabeça, tipo, ele fazia a volta e a cabeça daí fazia assim, tipo, o pescoço dele dava uma volta inteira na cabeça dele antes de sair. Eu queria muito, mas eu não sei se é possível. Se o Cirino vai querer topar e tal. Eu queria muito que eles seguissem alguns padrões. Tipo, talvez tenham alguns que sigam, tipo, a sequência de Fibonacci. Outros que seguem outros padrões de cadeias carbônicas perfeitas, sabe? Tipo, que eles fossem desenhados em cima de coisas que são perfeitas. Ah, tá, mas não instrumentos de sopro. Não mas que tenham a referência de um instrumento de sopro. Tipo, tu consegue ver, por exemplo, a saída de ar, tu consegue ver buracos para poder fazer sons diferentes. Tipo, tu consegue reconhecer esse elemento, mas é harmônico. Sim. É estranho, é harmônico e, sabe? Eu não sei nem como que isso vai acontecer. Por isso que a gente não tem nenhuma ilustração deles ainda. Mas provavelmente vai ter só, tipo, desenhos de como que as pessoas acham que é. O que me leva à ilustração dos Titãs. O que leva à ilustração dos Titãs, então tá? A gente tá em 27 minutos, por que não mostrar já? Ó, Cirino mandou sketches. Não é desculpa, eu confundi com o dos orcs. É o Thales. Perdão, é o Thales, isso, desculpa. Eu peguei só essa, eu acho, né? Ah, porque a outra é dos orcs. Tá, vamos ver essa... Sim, tudo bem, Vamos ver essa antes. Nossa senhora, meu Deus. Tá muito... Oh, Jesus, foi pra um lado, foi pro outro. Não sei onde é que tá. Tá aqui. Caralho. Não, acho que ela tá do outro lado. Ah, tá desse lado? É, desse... What is happening? Põe Põe ela pra aparecer que a gente vai ver. Ah, aqui, ó. Ela tá bem em cima. Opa. Caralho, ela tá lá em cima. Tá, beleza. Fechou. Aqui, ó, fechou. Sim. Fechou? Fechou. Dale. Pau. Essa é a Tiesba. Tiesba a múltipla. Tiesba, ainda na forma original dela. Ainda na forma original, que é uma sereia com cabelos de moreia. Exatamente, exatamente. Então, todas as ilustrações de titãs, são 8 titãs que vão estar nesse primeiro livreto, são nesse estilo, tipo, parede de ruína, tá ligado? Sim, antigaça. Antigaça, e são blocos que de fato estão na tipo, Universidade Arcanas. Eles foram retirados das tipo, ruínas e transportados até a tipo, Universidade Arcana. E qual o tamanho desses blocos? Não, blocos gigantescos? Gigantescos. Nossa, pra caralho. E aí tu entra numa dimensão de bolso pra tipo, ver eles e tal. Que aí já tiveram alguns roubos também, tipo... É legal ter tipo, essa vibe de tipo, aventura urbana, né? Que doido. Fica muito tipo civilização antiga. O que mostra que, na verdade, eles foram encontrados, tá ligado? Sim. Eles foram encontrados assim...
deixar assim. E massa pra caralho. Todos eles têm essa coisa meio pintura a óleo, né? Se tu olhar bem, assim, tem umas texturas de pintura a óleo, tá ligado? Muito, cara, ficou muito maneiro. Ficou muito foda mesmo. Maneiro. Os outros estão muito fodas, velho. Sim, os outros estão muito animais, velho. E só recebe quem pegar os handouts na campanha. 20 pila. 20 pilinha. 20 pilinha na campanha recebe. O que significa que já aumentou a quantidade de ilustrações que a galera ia, tipo, receber, tá ligado? Tá sempre aumentando. São quantos titãs no total? São 8. São 8. Por enquanto. Por Talvez enquanto. tenham mais. Mas é isso aí. Parece uma pintura maia, então. É. Eu quero isso na minha parede agora. Pô, imagina ter isso gigantesco na parede. Vai estar em alta definição. O cara vai poder imprimir, né? Pô, imagina, pra parede tudo. Acho que é... Não. Mas vai estar numa definição... uma definição alta. É alta o suficiente pro cara fazer um pôster grande. Acho que é um A3, tá ligado? Massa. Muito massa, velho. Muito massa. Beleza, vamos falar da próxima parte, então, que é a Lua Lápis. A Lua Lápis. Beleza, Eles vamos foram falar presos. sobre o que a gente consegue ver do céu de Opaf. Tem uma luazinha pequenininha azul. Uma luazinha pequenininha azul, lápis lazuli. Não, mentira, não inclusive, sei se vem daí, né? Aham. Que é, inclusive, da onde eles contam o tempo de 5 dias. Ah, massa. As fases dessa lua duram em 5 dias tu vê todas essas fases. Uhum. E aí ela passa muito rápido, né? E aí, a cada 3 luas, que são 3 ciclos completos dessa lua lápis, dá um ciclo completo da lua vermelha, vermi. Cada 3. Cada 3. Então, 15 dias dá um ciclo. Tá. E aí, cada 24 ciclos dá um ano. Tá. Mais ou menos isso. Acho que sim. Então, eu me perdi forte. Posso ter me equivocado. Mas, tipo, eu só a parada é que a lua azul é a determinante para a semana. Tá. Então, tipo assim, durante a semana você consegue ver todas as fases dela. Então, tem uma que ela tá, tipo, crescente, outra que ela tá... Então, ela tem as 4 fases bem definidas e uma fase em que ela meio que tá atrás da outra lua. Ah, tá. Uhum. E aí, não consegue ver ela direito, assim. Então, fica da hora. Fica massa pra caralho. E aí no terceiro ciclo, é isso? Na terceira lua... Na terceira lua... Ou seja, a cada, né, depois de 3 fases dela, terminou as 4 fases da parada. Mas eu digo, tipo, no começo da terceira fase, primeiro dia... Não, na quarta daí já. Não, mas é no 11º dia. Tá. No 11º dia é a treta, A dos dragões que tá falando. Não, eu tô falando do eclipse. Quando Não, é uma vez por ano. É uma vez por ano o eclipse. 240 dias. 240 dias. Que é quando alinha perfeitamente as 2 luas com o Sol. Sim. No grupo do Reduto dos Heróis, a galera ficou discutindo se era possível ou não. Aham. Eu falei que era, because it's magic. Sim. Não because it's magic, mas Sim. a física do mundo vai funcionar assim, foda-se, tá ligado? Mas seria legal se tivesse uma explicação direitinho, encaixadinha sobre isso. Então, eu tentei fazer, mas os meus conhecimentos de física pararam em alguns pontos. Que é a velocidade que as luas deveriam estar viajando pra isso acontecer. Sim, elas não estavam pra caralho, velho. É. Elas não estavam a velocidade inacreditável. Mas aí depende do tamanho do planeta. Sim. E quanto tempo demora pra ele dar uma volta no Sol. E também tem que ver o negócio do Roche Limit dele. Porque Isso, exatamente. se a luta estiver muito perto, ela vai quebrar e vai... tem um monte então... de coisa que tem que ver, mas seria massa, porque, tipo assim, por exemplo, se o Op tivesse anel, significa que ele teve mais luas. Exatamente, Saca? Tipo... Então, mas é o que os lobisomens falam. Tinha. Mas não tem anel, mas não tem anel. Não tem anel Op? Não. Ah, tá, ok. Então, tipo, seria, né, seria isso, tá ligado? O que tem que calcular? Velho, depois eu te passo as paradas, porque é bastante coisa. You're going too far. Cara, you're never going too far, velho. Tipo, nessas horas é muito massa. Se cada vez que alguém, tipo, bate o olho no teu cenário e fala, pô, que legal, olha só que coincidência que isso aqui é similar ao nosso mundo. Será que é assim mesmo? Faz um puta cálculo e cara, é muito massa. É por motivos desses que existem canais tipo Game Theory. E porque o canal é tão gigantesco, entendeu? Sim. Cara, ele procura, faz uns nó fudidos, amarra umas coisas e olha e fala, caralho, bate matematicamente. Isso é tão animal, cara. Sabe? Pensar que, tipo, o criador disso talvez tenha tido esse cuidado absurdo. Sabe? Tipo, tão pontual. É animal. It's not too far. It's not too far. Então... Eu sou físico e adorar calcular isso. Opa... Então, tem uma lua pequena que demora 5 dias pra poder fazer uma fase, uma lua maior que demora 15, são 240 dias pra elas se alinharem e realizar um eclipse. Vê se isso é possível. Caralho. O Fred Farr tá no Reduto dos Heróis? Se ele não tiver... Fred Fardo. É isso aí. Entra no Reduto dos Heróis, brother. Vai lá, faz um apoiozinho conosco. Vamos, tá aí, é uma cara fodida com a gente que eu tô ligado. E aí vamos fazer isso real, velho, que aí vai ser massa pra caralho. Se já tem uma galera lá no Reduto discutindo, meu Deus, vai ser só mais pano pra... Regra de 3 faz isso aí. Pano pra manga. Quer dizer, pano pra manga não.
Hoje tá louco. Tô, velho, tô cansado pra caralho. Esse é... não, eu queria ler o que o Magoshi falou, desculpa. Pano pra manga, eu berrei pano pra manga. Licantropos existem? Existem? Não, só existem. São uma maldição. Diferente dos vampiros. Os vampiros, cara, eu defini isso hoje no banho de manhã cedo. Ô, louco, vai. Tava naquela banheira. Não, brincadeira. Eles são filhos de um titã, portanto eles são impulsos. Okay. E eles possuem ímpetos. O que significa que não dá pra tu virar um vampiro. Tá falando um vampiro, não um lobisomem. Vampiro, é isso. E aí eles foram condenados a viver em um deserto. Que é onde tá o deserto que é onde tem o atoleiro de Cramboso. Massa, o que significa... Deserto de Mimir, é isso? É, isso. E aí, o deserto de, tipo, Mimir, que é a casa deles, significa que os vampiros são, tipo, nômades do deserto com camelos. E outras criaturas, tá ligado? Então eles ficam no sol. Tipo, eles não têm muito... Não, eles... Não, de noite? Não, aí é que tá. Eles não conseguem ficar sobre a luz da lua. É o contrário. É o contrário, mas pra caralho. Tá, rapaz, só pra explicar esse negócio do lobisomem, eu mencionei porque ontem nós falamos sobre uma aventura que vai ter. Exatamente. Que é com lobisomens. E então, que vai ser... E o que eu vou mestrar... Vai ser irado. A primeira parte dela eu vou mestrar no Joga Brasília. Joga Brasília, maluco! Que é semana que vem, dias 23 e 24. Então, se você quiser nos ver lá e jogar esta mesinha com o Pedro, é nozes. É nozes. E aí, tipo, claro que a gente vai fazer uns esquema louco com os lobisomens lá no tipo, evento e não sei o quê. E a parada dos vampiros à luz do dia é bizarra, é diferente mesmo, é uma outra ideia. Eles vão ter outra relação com a noite e outra relação com a alimentação. Eles ou são muito, tipo... vicious por tipo, alimentação e aí fazem parte de um culto ao titã deles, ou eles negam se alimentar pra poder tentar matar o titã deles. Porque eles acreditam que eles só vão se livrar disso quando o titã morrer, porque o titã não consegue se alimentar. O titã que é o esse é o titã que é o babuíno? É o tipo babuíno com asas de tipo morcego, assim. Que animal, cara. E aí, tipo, são duas facções, assim, sabe? Duas tipo, facções. E aí, o problema deles com a noite é que quando cai a noite no deserto, fica muito frio. E, na verdade, o problema deles não é com a noite em si, é com o frio. E aí o frio do caralho meio que congela o sangue deles, e eles morrem. Então eles têm que se manter aquecidos durante a noite toda. Sim. Então eles têm todos uns esquemas de como que isso acontece e tal. Então, tipo, é muito louco, sabe? Sim, muito louco. Pra caralho. Eu tinha esquecido dessa parada. Então quer dizer que, tipo, os vampiros, na verdade, eles são todos tipo, meio que bonecos, assim, desse... Exatamente. Desse titã. E, tipo, não é que os vampiros se alimentam, eles alimentam o titã. Isso. O titã traz a sede pra eles se alimentam e fazem o titã ficar mais forte. E aí a vibe da sede vampírica, né? Dessa coisa que é da fome vampírica e da besta... Ela, na verdade, ela não existe. Ela é, tipo, se você não se alimentar, você morre. Sim. Mas se você se alimentar, você vai alimentar... o titã. Que tu sabe que vai ser responsável pelo fim do mundo. Tipo, os vampiros estão cagando pra ele. Eles falam, cara, isso não é nada perto dele. Vocês não sabem o que é o mal. Vocês não sabem quem é o babuíno de asas de morcego. Exatamente, é muito louco. Mas pra caralho. E aí, eles são nômades do, tipo, deserto e tal. E aí, sobre os licantropos, é tipo... Eles não possuem um titã, porque eles são uma maldição. Eles vão ser outras paradas, né? Ainda vou desenvolver as maldições com, tipo, mais calma. Mas a ideia da, tipo, maldição dos licantropos é que eles foram condenados a viver sobre essa lua branca, né? Que desapareceu do céu de Op. E eles sempre vivem em comunidades de troca-peles, né? Que, inclusive, esse vai ser o nome. Não é licantropia, porque não é uma doença. Né? Troca pele. Porque é uma maldição. Você está amaldiçoado a trocar constantemente de pele. E você não controla. Então, tipo assim, existem alguns gatilhos de troca de pele. Massa. Que daí tu não controla, entendeu? Tu mantém a tipo, consciência, mas tu não controla. A não ser que tu caia na fase híbrida, daí tu se fudeu. Meu Deus. Os bandidos, Joga Brasília em São Paulo. Aí eu vejo dinheiro. Não é em São Paulo. Joga Brasília é em Brasília. Mas nós vamos pra... Ele botou um capinha. Mas... Nós vamos para a Diversão Offline, que vai ser em São Paulo. Exatamente. Então, abril, estamos aí. É muito nosso. Não sei, 20 e poucos de abril. Sexta-feira abre compras de ingressos. Sim. É isso aí. Tá, então, voltando pros Serafs. O que mais a gente vai falar desse? Não, Serafs não, pra Lápis. Desculpa, Lápis. Então, beleza. Então, os Serafs, eles foram presos, né, em Lápis, que é essa lua azul, que tá no céu de Opaf, e ela funciona como se fosse uma prisão. Então, o plano, ele é um plano de prisão. Ele é o plano para onde a pessoa vai quando você usa magias como, por exemplo, Banishment. Sério? Que loucura. O que significa que
existe uma chance de você sofrer a magia Banishment e parar numa cela que é do lado de um Seraph. E meter um papo com ele. E vai conseguir ver ele. E bater um papo com ele. Mas assim, existe a possibilidade de tu dar Banishment e parar numa cela de um Seraph e o Seraph ir lá e te matar? Não, tu sempre cai numa cela vazia. Ah, tá, ok, porque senão eu ia falar, senão a magia ficou overpowered do nada. Não. Tá, não, beleza, massa. Então tu sempre vai cair num pico vazio, assim. Exatamente, exatamente. Caralho, então, assim, tipo, essas magias de prisões planares vão sempre acontecer dessa forma. É lápis. A não ser que a magia diga o contrário. Você cai num plano de sei lá o quê. Então quer dizer que, tipo assim, rola de tu usar, tipo assim, pô, a gente precisa de informações dos anjos, sei lá, não sei o que lá. Eles vão lá, dão banishment propositalmente a um aliado e fala, vai lá e tenta conversar com eles. Tipo isso. Eu vou te deixar um minuto lá. E o cara Winley fica lá. Que loucura, velho. Massa. É um jeito de conseguir informações. E aí, tipo assim, algumas pessoas não voltaram. Deu banishment e não voltou. A magia ficou OP do nada. Não, é que, tipo, provavelmente foi proposital. O cara fez alguma coisa lá que ele ficou em lápis, sim, entendeu? Massa. Teoricamente, eu não sei o que acontece. Tipo, na descrição da magia tem uma parada assim, que se tu não volta, tu é jogado pra tua dimensão real de volta. Pra tua dimensão, origem, de volta. Eu fico pensando, pô, se tu faz isso num Urodelo, tu joga ele de volta pra... se tu faz em um Halfling, ele vai pra Vaush. Vai pra Vaush. E Vaush tá fechada, fudeu. Aí fudeu. Banos, tem uma coisa massa, que é tipo... Como tu fica numa cadeia, e a cadeia provavelmente tem portas, sim, o Halfling não consegue abrir a porta, né? Não, mas eu imaginei que ninguém conseguisse. Imaginei que fosse uma cela. Exato. Tipo, não, essa é a sair, vibe, né? Essa é a vibe. Como é lápis em termos de forma? Ou também isso é meio tipo... Não, ela é uma grande prisão. Ela é uma grande prisão no formato de tipo labirinto, porque a ideia é que se você foge da cela, você ainda tá preso. Sim. E tanto que é possível ver padrões, tipo assim, ela não tem crateras, por exemplo, diferente de tipo Vermi, que tem crateras. Ao olhar com um telescópio, muitas aspas em telescópio, né? Sim. Se tu olhar alguma coisa... Por sinal, comentaram isso hoje, velho. Sim, eu vi nos comentários do coisa falaram, se tu pegar um telescópio e virar pra... Não lembro onde, mas vai. Fala. Pra lápis, tu talvez veja, tipo, um Seraph preso. Assim, não, claro que ela tá muito distante, tá ligado? Enfim, mas a vibe tu consegue ver que os padrões dela formam como se fosse um grande labirinto visto de cima. Ah, que massa. Tá ligado? Sim. Então... E as celas são, tipo, celas que só tem aquela... Tipo, é tudo fechado, ou é gradeado, dá pra ver... Não, eu ainda não defini muito bem. Bem. Massa. Mas vai ser azul, porque a lua é azul. Sim. E... Alguma coisa vai refletir azul nessa parada. Exatamente, e é isso aí. Essa é a parada. Essa é a parada. E se tu jogar Banishment em um elfo? Que tem? Que ele fica um minuto e aí volta pro plano original dele. Mas não tem, né? Ele volta pra cá. Sim, é. Não, mas na real, o Banishment ele vai funcionar, tipo, você volta pro plano que você tava quando foi usada a magia. Descobre onde é que tá o planeta. Só banho. Sai banindo todo mundo, maluco. Vai. Massa. Irado. Louco, então tá. Né? A gente tem, vamos abrir pra perguntas daqui a pouco. Mas a ideia é essa. Lápis é a grande prisão. E aí é possível chegar lá com, tipo, magias de Banishment e coisas parecidas. Prisões de planos astrais. Planos astrais, sim. isso. Mas assim, isso só relacionados a prisões, assim, né? Tipo, não, por exemplo, Bag of Holding. Não, Bag of Holding é uma dimensão de bolso como... É uma sala, é como se fosse uma sala. Portas, tá, beleza, como se fosse uma sala. Massa. É só essas coisas que são prisão. Imagina, se tu, na real, tem uma Banishment e tu para na Bag of Holding de alguém. Imagina, velho, não. Tu cai numa dimensão de bolso. Exatamente. E se você estiver em lápis e dar Banishment? Não funciona. Ou vai pra outra sala. Vai pra uma cela. Acho que vai pra uma outra sala. Vai pra uma cela, tá de boa. Tá de boa. De repente tu tá livre. Isso pode ser, na real, é perfeito. Tipo, imagina, tem os Wardens que ficam correndo o labirinto. Os Minotauros são doidos, imagina. Que ficam correndo o labirinto, tá ligado? Pra ver se algum anjo fugiu. E aí, no que, tipo, eles batem o olho, os Minotauros conseguem fazer uma coisa só. Eles viram e dão banishment no coisa. E o maluco volta pra outra... O maluco volta pra cela dele instantaneamente. Pô, bomba caralho. Ou vai pra outra cela. Exato. Que também, foda-se, é a mesma coisa. Foda-se. Animal. Mas imagina os Minotaurão divino, assim. Animal. Muito louco, na real. Sim. Eles têm uma Legendary Action. Banishment que não passa no save. Imagina, caralho. Sim, eles só olham pra ti. Pô, podia ser no olho, né? Em vez de coisa, eles só... Se o Minotauro olhar... Tipo Medusa, tu é banido. Assim. Tipo Medusa, massa, velho, massa. Porra. Animal. E... Autoban, exatamente. Vão rolar spells próprias do cenário, serão as mesas de D&D. Eu vou fazer algumas spells, mas são spells relacionadas à sombra. Alguma coisa ou outra do D&D vai ter que ser adaptada também, né? Vai. A primeira delas é Healing Word. Healing Word. O cara tem que estar consciente e acordado
pra poder ouvir as palavras. Sabe por quê? Olha, cara, contanto que não tenha nenhum tipo de adaptação, tipo as do grande Azecão. Te amo, Azex, mas puta que pariu. O Sandy não engole até hoje, brother. Não, eu também, os debuffs no tipo personagem, mas tudo bem, ainda tô curando pra caralho. Mas a parada é que, tipo, Healing Word, nesse cenário, quebra bastante a ideia da sombra, né? Porque, tipo, o maluco cai. Vai fazer Death Save. Entrou. Sim. Bonus action à distância. Healing Word. Sim. Mas eu acho que cabe, velho. Sinceramente, eu acharia que cabe. Porque... que bicho. Não. Eu acharia que cabe porque, tipo, vai ser um negócio que vai ser... Primeiro, é recurso. Então, eu sou sempre a favor disso. Tipo, cara, se fosse de graça... Sabe, tipo assim, eu acho muito pior, por exemplo, o Warlock Celestial. Muito pior. Sabe? Que ele gasta um D6 e cura com um bonus action. Pronto, E isso eu acho muito mais violento. Healing Word, pelo menos, é recurso que tu, tipo... Que tu tá gastando spell slot, que pode ser pra outra coisa, sabe? Tipo... E assim, eu fico pensando também, já que o cenário também, pelo menos assim, um cenário muito populado, um cenário que é tipo High Fantasy, eu fico pensando na quantidade de combate violento que não tem. Porque, tipo assim, se tu joga uma mesa de D&D, ela já pode ser mortal, sabe? Tipo... Por mais que assim, a gente tenha esses sentimentos, às vezes, de tipo, enfim, de às vezes não ser mortal, de às vezes ser leve demais, dependendo de como a gente faz, existem casos também, tipo, os casos, por exemplo, quando eu mostrei pra vocês Temple of Elemental Evil, sim, que o Lê caiu porque ele tirou um no dado, sabe? Sim, tipo, ele caiu, tomou um hit, tirou um dado, morreu, do nada, sabe? Tipo, então assim, eu acho que esses pontos agudos de morte, se tu não toma cuidado, tu transforma eles em um... Tipo, sabe? Eles viram assim, uma bola de neve de matar boneco. Tipo, tem algumas coisas, por exemplo... isso sim, mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu acho que são importantes pro cenário. A primeira delas é, tipo... Não tem 1,20, né, no Death Saving Throw. A gente conversou sobre isso, não tem. E a outra é a barganha com a sombra, cara. A barganha com a sombra é uma parada massa do cenário, é uma parada que gera mais ansiedade. Sim. Tipo... É uma mesa em que quando tu entra em combate, tu não quer fazer o combate. Porque muito provavelmente é o teu último, cara. A não ser que tu seja meio... Tipo assim, que nem eu, por exemplo. Cara, quando eu errava tiro, quando a gente joga aquela mesa, eu errava tiro coronel, eu ficava feliz, velho. Eu falava, caralho, eu vou dar um pontinho de sombra, velho. Exato. Sabe, porque isso é outra parada. Tipo, a barganha com a sombra não é só na morte, né? Não. É uma das milhões. Uma das milhões de formas. Sim. Não, mas aí, tipo assim, o negócio do tipo Healing Word é que tem algumas coisas que deixam algumas coisas estranhas nessa parada toda. Por exemplo, o negócio de tu poder curar como uma bonus action falando, porque tu fala, sim, mas o cara tá inconsciente, desacordado, e aí tu fala e ele cura, é o tipo de coisa que pra mim, na minha concepção, tira a ideia de dramaticidade da cena. Pô, no teu cenário eu vejo isso com mais sentido ainda do que eu sabia. Eu não gosto, cara. Eu não diria que é Healing Word, eu diria que é Healing Sing. Ele canta mas na língua dos celestiais. Mas o maluco tá fudendo, ele mas tá tudo bem, por causa que ele tá falando na língua dos anjos. Ah, velho, eu não... Da ordem, da criação, saca? Eu não gosto, cara. Eu acho muito, tipo... salvo por um recurso que é muito desequilibrado. Cara, Healing Word é muito desequilibrado. Healing Word muito desequilibrado. Tipo, pra levantar a gente, eu acho forte. Então assim, porque pra cura... Porque assim, eu acho que curar em Skyfall tem que ser difícil em vários pontos, porque morrer é comum, cara. Morrer é comum. E tipo assim, as pessoas aceitam isso. Morrer é uma coisa comum. As pessoas morrem, cara. Então, eu fico pensando... Tipo, não tem aventureiro mais do que nível 10, cara. Tipo, Skyfall é High Fantasy, mas tipo, aventureiro nível 12, 15, 16 é raríssimo. Sim. Raríssimo, tá ligado? Porque, tipo, se tem aventureiros nível muito alto, significa que existem coisas que podem se equiparar com dragões. Isso não existe em, tipo, Skyfall. Ninguém viveu tanto tempo. Então, eu boto muita fé, mas eu vejo muito isso, eu via muito isso, pelo menos, relacionado a Dark Sun, por exemplo. Dark Sun não precisa de uma dessas ferramentas, sabe? Tipo, Dark Sun não precisa de, tipo... Não te dá Healing Word, não te dá essas coisas. O cenário, per se, já é sem noção. Então, mas é que... Eu vejo Skyfall mais sem noção. Mas é que, tipo assim, Dark Sun, por exemplo, quando a gente jogou na, tipo, quarta, tipo, edição. Dark Sun, o sol te atacava. Você viajou 2 horas, o sol te ataca. Sim. Você perde Healing Surge, não recupera Healing Surge. Sim, então, mas essas coisas existem em Skyfall. Você faz um Tiflin, você tem 2 Death Save Throw. Você cai sem querer, o cara te bate, acabou o teu boneco. Tu jogou 5 minutos com ele, mas daí tu usa coisa de sombra. Sim, coisa de sombra, mas daí o cara te bate de novo, aí tu ganha outro. Mas daí outro cara tipo, levantou usando outros recursos. Sim, mas tipo assim, ó, a ginástica pra manter alguém viva tem que acontecer. Sim, mas é tipo, é isso que eu tô querendo Healing Word não é ginástica. É tipo, eu gasto, mas pro bonus action, eu levanto um cara
porque ele me ouviu conjurar, tipo, magia. Eu entendo que é pessoal isso, é uma decisão de, tipo, design, tá ligado? Tipo, não, sim, eu tô tensionando a tua decisão. Não, claro, eu acho que é a função. Eu só, tipo, eu acho que, por exemplo, tem algumas coisas que, pra mim, tornam Dungeons and Dragons um jogo ruim. A primeira delas é algumas decisões de, tipo, design do tipo, jogo deixam o jogo desequilibrado de propósito, mas ele tenta ser um jogo equilibrado. Por exemplo, Fireball. Fireball não é equilibrado. Tu pega qualquer outra magia de, tipo, terceiro nível, não é equilibrada. Aí tu pega uma, tipo, aventura como, por exemplo, Temple of Elemental Evil, que tem vários guardas que conjuram Fireball. Sim. Tipo, não é equilibrado. Sim. Não é equilibrado. Tipo, at all. Se o mestre olhar e falar, não, nessa situação em que tem uma ponte que eles vão atravessar e tem 4 conjuradores, todos eles vão dar Fireball. Cara, são 32 D6 de dano de personagem de nível 5. Sim. Tipo, na verdade, teoricamente, o Temple of Elemental Evil do fogo é nível 9. Tipo, é só se, tipo assim, é porque é sandbox, aí tu entra lá pra explorar mais cedo, enfim. Eu acho que tem outros argumentos a ser feitos. Eu não sei, cara. Sabe, eu acho que, tipo assim, eu acho que tem algumas decisões de, tipo, design na quinta edição que eu não gosto, acho que acho que são magias ruins. Eu detesto Wish. Acho que Wish é uma magia que eu nem sei. Quebra o jogo. Eu acho que, por exemplo, magias como, por exemplo, Healing Word, até na verdade a cura do, tipo, Warlock Celestial, eu acho ela preguiçosa. Sim, a cura do Warlock Celestial, eu acho ela preguiçosa, entendeu? Roubada, tipo, eu acho que são decisões de, tipo, design que deixa a cura muito simples. E eu acho que, tipo, quando você deixa a cura muito simples, você deixa o combate leviano. E aí eu acho que existe, tipo, um problema, entendeu? Porque daí as soluções se tornam menos criativas. I roll the dice and I hit the monster. Não é tipo, cara, eu vou tentar botar, tirar leite de pedra nessa situação, entendeu? Sim, sim. Tipo, e isso eu acho que cai muito na mão do mestre. Tipo, eu acho que muitos mestres gastam um bom tempo criando situações em que os jogadores vão ter que tirar leite de pedra. Sim. Mas eles fazem isso porque se ele usar o sistema como ele não dá suporte pra isso, entendeu? Sim. Cara, eu acho que não. Eu acho que é, tipo, eu vejo de outra forma. Eu vejo na questão de, tipo, de parcializar as tuas situações, tá ligado? Então, tipo assim, quando tu vai fazer essa questão de, por exemplo, fazer eles tirarem leite de pedra, tem muita coisa, eu acho que, tipo assim, a gente tem muitos vícios, tá ligado? Que são muito ruins em relação a, tipo, a quantos combates, por exemplo, se faz num dia, ou esse tipo de coisa, Sim. sabe? Então, tipo, a gente normalmente faz 2 combates num dia, sabe? E se tu fizer 10, o que acontece? Sabe? Tipo, e se tu fizer um combate onde, tipo, digamos que ele seja boss de Mega Man? Sim, Tá ligado? Que, tipo, ele vai ter 250 fases. O que vai acontecer com os recursos alheios, essas coisas assim? Eles vão se esgotar? Eles vão ficar como? Sabe? Tipo, eu vejo muito isso, por exemplo, principalmente na quarta edição. Por mais seja tipo... Na quarta edição, na Batalha da Tiamat. Por mais seja uma batalha só, que foi contra a Tiamat, que a gente fez contra ela lá. Tipo, os nossos recursos, eles se esgotaram. Quando eles se esgotaram, a forma que as coisas ficaram, tipo, elas estavam, tipo... equilibradas, tipo, como é que é? Quanto estabilizadas, e aí de repente foi pro caralho, assim, tipo, Marquinhos tomou, eu fui pego pela coisa, bati no Marcos, matei ele voltou no Avatar, virou um dragão, e usou o que ele tinha pra ficar travado no chão. O boneco não se mexe mais, sabe? Tipo, ele tinha que ficar parado ali, e deu, tipo, ela literalmente tirou um boneco do combate assim, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, eu entendo essa questão, eu entendo a questão em algumas classes especificamente. Eu, particularmente, acho Fireball uma merda. Eu acho ela muito ruim, principalmente em níveis mais altos. É uma magia completamente inútil. Eu acho ela de terceiro círculo. Eu concordo. Qualquer coisa que tu fizer de primeiro círculo que tua mente fique melhor, vai ficar melhor. E eu acho que existe também muitas formas de tu diminuir dano, principalmente com essa questão de resistência, mas não sei o que lá. Tipo, no final das contas, tu sempre tá atirando em gente que tem... imunidade que, tipo assim, digamos que tu tem Elemental Adept, então tu tira pra resistência. Pô, tipo, no próprio rolodado, Baragora ataca não sei quantas vezes e dá, tipo, sei lá, 80 de dano. Eu dou uma Fireball e dou 33 na resistência do cara que vira 15, sabe? Tipo, eu acho que não é à toa que só ser nível 20 ganha Fireball como cantrip, tá ligado? Sim, claro. Não, claro. Justamente por isso. Então, eu tenho muito nessa questão de, tipo assim, eu acho que o jogo... Tá ligado? Tipo, como ele pode ser feito, como os desafios podem ser apresentados partes a partes, podem tornar ele mais, tipo assim, custosos nos recursos. Mas daí, de novo, eu não consigo dizer se isso é sistema ou semestre.
Então, sabe? Tipo, se tu olhar o sistema, ele determina quantos encontros tem que ter por dia. Ele determina quantos encontros tem que ter por nível. Pois é, mas tipo assim, ó, no Elemental Evil, por exemplo, ele não determina de quanto em quanto tem que fazer o templo. Sabe? Não, tipo, claro. Evil, Só que, ele não determina que tu tem que, assim, ter um short rest no meio do templo. Tu pode fazer o templo todo numa só. Tá ligado? Claro. E se tu fizer, tu vai ter o quê? Sei lá quantos mil encontros. Não, claro, é um absurdo, entendeu? Sim. Mas, por exemplo, quando tu lê o livro do mestre e ele tá falando sobre, tipo, encontros, ele tá falando especificamente de como você tem que organizar encontros. Ele diz, tipo, a range pra um encontro ser difícil, pra um encontro ser, tipo, mortal, pra um encontro ser fácil, não sei o quê. E tem algumas coisas que simplesmente acabam com isso. Sim. Tipo, acabam. O Wish é uma delas. Ah, tá, o Wish eu não faço ideia. Tipo assim, o Wish é, tipo, uma delas. Cara, sim. Fireball, monstros com Fireball, por exemplo... Se for mais de um cara, é complicadíssimo. Counter Spell, velho. Counter Spell é uma magia complicadíssima, é difícil, sim, é uma magia que desequilibra o jogo, entendeu? Depois, na verdade, eu concordo contigo nessa questão de que é uma magia complicada, mas eu comecei a... Tipo, depois que a gente teve aquela conversa no tempo do Elemental Evil, eu comecei a pegar gosto. Ali foi quando eu caguei pra ela. Foi o contrário. Pra mim foi tipo assim, foi uma das piores experiências que eu tive de jogo. Eu me senti quebrando o jogo, entendeu? Eu achei que tipo, é complicado porque, tipo assim, por exemplo, em stream, tá? A gente vai jogar rolo dado. E eu tenho Counter Spell. Eu penso, cara, eu vou pegar um momento em que eu vou forçar o Azekos a tomar uma decisão tipo, difícil. Eu não tô jogando Magic. Tô jogando Dungeons and Dragons, entendeu? Sim, tipo, sim. Counter Spell é uma magia que eu acho complicada. É uma magia que eu não vou tirar de, tipo, Skyfall, porque eu acho que ela não acaba com a narrativa do jogo. Acho que ela não destrói alguns elementos, entendeu? Mas, tipo, eu acho complicado, eu acho difícil, tá ligado? Sim. De mensurar algumas coisas na quinta edição. O que, por exemplo, eu não achava complicado na quarta. Sim. Eu achava que, tipo assim, se tu pegava um personagem de quarta edição que não fosse otimizado, ele era bom o suficiente pra tu passar dificuldade. Passar de dificuldade. Sim, não significa que era desequilibrado ou coisa parecida. Sim. Tu pega, por exemplo, a aventura da, tipo, Tiamat, era uma aventura de um combate nível 30, cara. Sim. E vocês passaram um perrengue. Passando um perrengue fudido. E ele era Scales of War, ele era um Adventure Path, ele foi feito pra Dungeon Magazine. Sim. Tipo, eu acho que assim, acho que tem várias coisas da quinta edição que eu acho que eles poderiam simplesmente falar, não foi feito pra ser equilibrado, é narrativo. Sim. E tudo bem. Mas eles já mencionaram que foi feito pra ser equilibrado? Tipo, com essas palavras? Eu nunca soube deles terem mencionado isso pra nenhuma edição. Tipo, essa parada do Counter Spell específico, tipo assim, eu não sei também se foi por causa que o Matt Mercer manjou de fazer isso muito bem. E enfim, no Critical Role eles conseguiram fazer isso de um jeito animal. Mas tipo, cara, Counter Spell foi outro dos pontos altos da magia pra mim, velho. Tipo, foi no Critical Role. Pra quem não conhece, tipo, eles estavam enfrentando o Vecna, tá ligado? E o Vecna ia teleportar. Saca? Ia pra longe. E aí o Skellan teve que usar Counter Spell como nono círculo, tá ligado? Pra conseguir impedir ele de teleportar. E por causa disso, tipo, ele meio que matou um companheiro no processo, tá ligado? Cara, foi animal, velho. Tipo, ele tipo assim, quando o Matt Mercer, bem antes, começou a falar sobre a questão do, tipo, porque, se eu não me engano, ele já tinha dado uma treta dessa dele ter teleportado antes. Quando ele começou a dar toda a narração, o bicho viu, assim, ó, vindo lá da puta que pariu e começou a chorar, tipo, muito antes, tá ligado? Tipo, de chegar no turno dele. Então, sei lá, cara, eu vejo muito como situacional, que é o meu ponto principal pra essa questão de, tipo, nerfar magia, saca? Porque, tipo, eventualmente, Healing Word vai ser roubado. Quer dizer, eventualmente não. Na sua maioria das vezes, Healing Word vai ser roubado. Quando ela não for, por causa do nerf, é capaz do grupo inteiro morrer. Esse é o meu problema. Sabe, tipo, sending pra gente... Tipo assim, o nerf do Azex, eu confesso que eu não gosto. Tipo, todo mundo não gosta, né? A gente já fala isso abertamente no bagulho. Acabou com o bagulho pra gente, sabe? Tipo, acabou com, assim, não foi assim, no começo era tipo, vamos tentar e tal, e às vezes funcionava e era legal, mas passou a ser uma parada tão frustrante que, tipo, a gente abandonou a magia, tá ligado? Abandonou a magia, falou, velho, ela não serve pra nada, saca? Esse é o meu medo. Então, mas a magia não vai existir. Healing Word não vai existir. Não, ela não vai ser nerfada, ela não vai existir. Tá, ok. Tipo assim, eu não vou mudar essa decisão de tipo design que eles têm pra tipo, quinta eu achei edição. que ela ia ser não, ela não vai existir. Ela não vai existir. Não, ela não vai existir. Porque tem algumas coisas do cenário que eu acho que é necessário que o cara tenha a tipo, experiência, sabe? Pra poder entender o que o cenário significa. Uma delas é bem provável que mais da metade do tipo, grupo morra em um combate que vocês tomaram uma decisão ruim. Porque esse é o mundo.
Tipo, ser um aventureiro não é legal. Não é bonito, cara. Não é bonito. Ele, na teoria, é ótimo. Na teoria, é um grupo de pessoas que se unem pela justiça e liberdade de Opav. Na prática, é muita gente que vai morrer. E esse é o mundo de Opav. Então, meu ponto é que, por exemplo, Dark Sun também é assim e não precisou tirar uma magia, por exemplo. Não, mas sabe? Se tu pega o, tipo, como eles escreveram Dark Sun pra AD&D, por exemplo, eles dobraram uma série de regras pro jogo ficar mais, tipo, malvado. Sim. Cura funciona, tipo, completamente diferente. Magia divina funciona completamente diferente na, tipo, terceira edição. A questão é que, tipo, eu acho que o cenário, ele precisa informar experiência de jogo, tá ligado? Sim, eu acho que o D&D, ele é uma ferramenta maneira, sabe? Tipo, é isso aí. Sim. E aí, o cara vai lá e, tipo, faz o que ele quer pro cenário dele. Eu tô propondo um cenário, eu tô propondo uma forma de jogar. No fim, o cara pode olhar e isso vai estar na contracapa do livro, tipo, desafio o canon. Se o cara vai olhar e falar, não existe Healing Word, ele vai falar, caguei, vai ter. E beleza, o jogo é dele, entendeu? Sim. A proposta que eu, tipo, vou fazer é que o narrador tensione problemas da mesa. E ele tem que tensionar problemas porque a experiência de jogo em, tipo, Skyfall é viver o drama da melancolia. É viver o drama da angústia de que invariavelmente o fim vai chegar. É aquele segundo Death Saving Throw que tá na tua ficha 3 níveis e tu só tem mais 2 pontos de, tipo, sombra. É essa angústia. Sim. É tu gastar o teu último, é tu ganhar o teu último ponto de, tipo, de sombra com 2 Death Saving Throws e falar, cara, no próximo eu tô fudido. Eu mudar talvez o meu... É talvez eu olhar e falar, não, cara, o meu personagem vai abandonar a vida heróica dele. Eu não quero que ele morra. E isso é uma decisão sábia pro jogo. Pode ser que, tipo, aconteça... O cara fala, cara, na real, eu não quero que o meu personagem morra dessa forma. Eu não vou mais jogar com ele, eu vou criar outro. Porque isso informa angústia. E, tipo, eu tenho muitos problemas com design de jogo, né? Acho que todo mundo tem de uma forma ou de outra, assim. Eu não acho que a quinta edição seja perfeita, mas eu acho que ela é muito melhor do que a terceira, por exemplo, e muito melhor do que a quarta em vários outros aspectos, entendeu? Mas eu acho que existem algumas coisas que seriam interessantes a ser pensadas quando o cara propõe um cenário, sabe? Eu acho que Wild Powers, que tinha em Dark Sun pra quarta edição, por exemplo, dava uma leve desequilibrada no jogo nos, tipo, primeiros níveis. Os personagens de nível 1 eram muito fortes. Em, tipo, Dark Sun eram muito fortes. Mas isso é massa. Porque mostra que o cara é um sobrevivente, ele é muito forte. Se ele quando começa, ele é um sobrevivente. E aí, quando tu chega em Paragon nível, cara, todos os monstros são fortes pra caralho. É difícil tu achar um bicho de nível 11, 12, 13 em, tipo, Dark Sun. Os caras são 14, 15, 16, são 4 níveis acima, eles são mortais. Você tá começando a lidar com, tipo, paladinos de um, tipo, Sorcerer King, entendeu? Isso informa a experiência de cenário. Então, tipo... não sei, acho que essa é a proposta que eu vou fazer de canon. Acho que ela pode e deve ser, tipo, criticada. Acho que é uma das melhores coisas que a gente faz em abrir o sistema. É um pouco isso, assim. Mas eu sempre vou dar os meus 2 centavos. Não, eu acho que isso acontece dessa forma por causa disso. Claro, obviamente, você faz o que você quiser, assim, sabe? Só pra fazer o J com o H, ele falou correção, ele usou o Wish pra reproduzir Counter Spell e ele ia usar pra salvar o Vax, exatamente isso, obrigado. E perguntaram qual foi o nerf que o Azexos fez. O Azexos transformou Send em vez de funcionar, tu tem que rolar um dado. E aí, tipo, se for de... Enfim, é 50%. Não importa o dado for rolar, 50%, né? Tem chance de funcionar ou tem chance de dar fizzle na magia e, tipo, tu ter gastado o recurso pra nada. Então é isso aí, cara. Chegamos em 1 hora. Nós temos também agora os sketches de Orc pra mostrar. É ainda verdade, temos mais cara, uma... O Cirino fez umas sketches de Orc muito OP. Fez mais uma artezinha pra gente mostrar pra vocês. Não. Opa. Já dá-lhe coisa. Tá lá. Então vocês sabem que os orcs eles vão ter essa pegada bem oriental e tudo mais. Então o Cirino fez uns estudos muito fodas de como é que vão ficar os orcs. E essa é possivelmente a última ilustração que a gente vai mostrar de dádivas, porque todas as outras vão ficar só pra quem ter o livro. Então, né, tá aí. essa é a última ilustração. Eu achei massa, porque ao mesmo tempo que ficou uma pegada WoW no sentido de eles são grandes pra caralho, ficou diferente de D&D comum. Então, tipo... Muito animal. Sim, ficou roubado pra caralho. Eu não sei se o kimono ele foi feito pra ser assim, com o braço pra fora, mas eu quero um kimono assim. Virado. Ficou massa, ficou né? Eu na hora animal. pensei no teu Orochi, personagem mesmo, né? Sim, gostei pra caralho. E eu adoro que orc, tipo, normalmente é cabeludo pra caralho. Eu achei isso muito zoeira, velho. Aqui o coquezinho, massa pra caralho. Sacando as espadas. Porra, muito foda. Então, meu... Palitinho. Sim, o chapeuzinho Chapeuzinho, Raider. pra caralho, com uma falchion, né?
Então, velho, roubado. Sereno monstro pra caralho. Monstro pra caralho, né? Novas. Instagram dele tá aí no chat, olha, ele já botou aí no chat, ficou muito bom. Assim, velho, Sereno, todas as artes, cara, muito boas. Muito foda sempre. E é isso aí? A gente temos alguma coisa pra mostrar? Não, é isso aí. A gente tem coisas pra poder falar. Nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores. A gente vai falar sobre eles com calma depois, né? Live de sexta-feira é uma live importante. Mas a gente vai começar... Amanhã tem uma live importante, porque amanhã a gente fala sobre tecnologia em Skyfall. A gente define algumas coisas. Sinapses, a gente define algumas coisas. São as coisas finais do cenário. Com isso, a gente informa todo o básico do cenário e as coisas que vão estar no livreto de campanha. E amanhã também eu vou começar uma onda e pedir para a galera do chat para poder, a partir de amanhã, começar a escrever coisas que gosta sobre Skyfall nas redes sociais. Até se tiver acesso a imagens, isso, pode publicar imagens. A partir da live. A partir da live de amanhã, né? Okay. De amanhã, mas já para a galera pensar o que quer escrever. Para criar hype, para poder divulgar a live de sexta. Porque sexta-feira a gente vai fazer praticamente 4 horas de live, diretaço, né? E vai estar com o elenco todo. E aí é aquela reta final para poder ter mais apoios. Então, a galera que não apoiou, considere apoiar, catarse.me/SkyfallRPG. Agora temos uma meta extra a mais. Que são os mapas em HD. Que são os mapas em HD. Eles são com 53 mil, nós estamos em 50. E 770, maluco. 598 pessoas, quase 600 pessoas, quase o dobro de Esparta. Então, vamos lá, rapazes, vamos apoiar. Massa pra caralho. Que aí, se a gente conseguir bater todos os mestres, isso aí ia ser roubado demais. Roubar demais. Massa pra caralho. O artista que vai fazer o bagulho dos mapas, o Pedro mostrou umas paradas dele. É roubado. Roubado, cara, massa pra caralho. Fica muito massa. E aí, essa sexta-feira, então, a gente tem essa live magnífica e sinistraça, boa pra caramba, pra galera dar esse ganho final. Tem 2 apoios legais pra quem já apoiou o projeto, mas talvez você pegou só o livro, que é Handouts, por 20 pilas você tem todas as ilustrações em HD. Você tem música também que a gente for usar, você tem os mapas, se bater meta extra, todas as minhas anotações de campanha. Você vai ganhar a primeira temporada inteira com as minhas anotações prontas. E a galera que apoia a Torres de Marfim recebe 3 aventuras, que são as Torres de Marfim, explorando uma masmorra de gigantes na cidade de Tormund, que foi a cidade que foi soterrada por uma ilha, a segunda grande queda. E também ganha a Revolução Lunar, que é uma aventura mais curtinha ali, sobre um culto de licantropos que vai massacrar uma vila. Que vai ser a aventura mestrada do Joga Brasília. Eu vou mestrar a primeira parte dela, a infiltração dentro do culto. Massa pra caralho. Então, rapaz, é isso aí. Muito obrigado aos 231 que estão aí. Então, Quem é que tá streamando? Tem algum lugar que vocês queiram ir, rapaz? Geek and Sundry. Mas é gringo. Mas vai fazendo talk shows em podcast também. Blizzard, Tia Lu. Dungeons and Dragons, Tia Lu, cara. Tia Lu. Vamos lá pra Tia Lu, vamos mandar um e aí, belezinha pra Tia Lu. Chega lá falando que veio do Formação Fireball, eles estão jogando... Como é que escreve? Tia underline Lu. Isso. Tia... Fechou. Então, rapaz, perguntaram também, não consegui ver a maior parte daqui, vai sair no YouTube amanhã, vai sair no YouTube agora. Eu vou pegar isso aqui, vou tirar agora do coisa, vou só juntar com a primeira parte do Beatbox, do EA Belezinha e tal, que rolou antes e tudo mais. E aí já vou dar upload no bagulho já, e aí na hora que entrar online, vocês podem ver ela, mas ela vai entrar agora. Amanhã a live vai ser mais cedo, até te falar isso, porque eu vou ter que sair mais cedo, então provavelmente vai ser ali das 5h30 às 6h30, vai ser uma live. Das 5h30 às 6h30, então vai ser bem mais cedo, rapaz. Por aí, ou das 5 às 6, mais ou menos. Tá. E aí a live de sexta começa às 8 e vai até o final da meia-noite. Meia-noite, com o elenco todo, conversa diretaço. Então é isso aí, rapaz, boa semana. E boas rolagens.